Queridos irmãos presbíteros, que concelebram comigo nesta Eucaristia, na pessoa do Padre Frederico, nosso pároco, saúdo os demais irmãos da família redentorista, querido diácono Eurípides, que nos auxilia também, queridos devotos de Nossa Senhora, nesta paróquia que celebra esta novena em honra à Imaculada Conceição. Nesse dia do Senhor, nós somos chamados a aprender com Maria, a perseverarmos na nossa comunhão com Deus. A perseverança na oração exige de nós a mesma fé de Maria. O tema de hoje da nossa reflexão, dentro do contexto da oração que estamos refletindo, neste ano que o Papa Francisco assim nos convidou a viver a oração. O convite é: perseverantes na oração, contemplamos as maravilhas de Deus. Maria, ela nos inspira e nos ensina a vivermos uma oração perseverante, por uma fé de obediência à vontade de Deus. O Papa Francisco, quando nos convocou para viver este ano de oração, ele quis que nós resgatássemos, primeiramente, a alegria de estarmos na presença de Deus. Um homem de oração, a pessoa de oração, não é simplesmente aquele ou aquela que reza muito quantitativamente, mas é aquele que ama estar na presença de Deus, por experimentar a alegria da presença de Deus, da comunhão que a oração ela possibilita viver. Quando nós nos distanciamos de Deus, queridos irmãos e irmãs, nós podemos até encontrar sucesso na vida profissional, podemos encontrar experiências de prazeres neste mundo, mas quando nós enfrentamos as provações, o sofrimento, corremos o risco de perder o sentido da vida. Aí não adianta a gente revoltar, nem murmurar, porque na verdade não foi Deus que se distanciou de nós, fomos nós que nos distanciamos de Deus. O povo de Israel viveu essa experiência. Por ter sido infiel a Deus, o povo sofreu como consequência o exílio. E no exílio o povo ficou distante da terra, distante do templo, sentiu a ausência de Deus. Mas Deus nunca esteve ausente na vida do seu povo. Nós ouvimos a primeira leitura do profeta Isaías, encorajando aqueles que nessa experiência final do exílio já se encontravam assim desanimados, deprimidos, sem vida, sem esperança. E o profeta traz uma palavra de encorajamento, para que aquele povo pudesse vencer o medo, a depressão, a angústia. A oração, queridos irmãos e irmãs, faz crescer em nós a certeza de que Deus está conosco. Só isso basta para a gente reconhecer o valor da oração. Muitas vezes nós somos tentados a avaliar a nossa oração, se ela nos concedeu a graça que nós pedimos. Hoje se valoriza muito a chamada oração de petição. A gente começa a oração logo pedindo a Deus tantas bênçãos, tantas graças. Há quem até organize um momento de oração já com uma finalidade: olha, esta oração é para alcançar esta graça. Isso é um perigo. Nem somos nós
para manipularmos Deus e dizer que esta oração, esta adoração, esta hora santa é para alcançar esta graça, ou esse milagre, ou aquela cura. Não. Quem somos nós para determinar isso? É Deus quem nos concede a graça que Ele quiser, e na hora que Ele quiser. Devemos apresentar a Deus simplesmente o nosso desejo sincero de estarmos com Ele, a alegria de estar com Deus. A oração nos possibilita esta graça, de sentir que nós não estamos sozinhos. E tem gente que se revolta, tem gente que perde a fé, quando não alcança a graça que pediu a Deus. E tem gente que até muda de igreja. Eu vou para outra igreja, porque lá os milagres estão acontecendo. Aqui eu não estou conseguindo a graça que eu preciso. As pessoas têm mudado de igreja. Ainda bem que vocês estão aqui, firmes, perseverantes, cada domingo. Perseverem, queridos irmãos e irmãs, na oração, por amor, não por interesse. Cultivem, como Maria, uma oração de profunda gratidão a Deus. A oração que nos ajuda a vencer momentos difíceis, de provação, de angústia, de sofrimento, e até mesmo de depressão. Não é esperar de Deus uma solução mágica, imediata. Não. Nós temos que fazer da nossa parte. Precisa fazer um tratamento de saúde? Pois faça. Toma um medicamento direitinho. Cuide também da sua saúde física. Mas cuide da sua vida espiritual, através da oração de gratidão a Deus. O Papa Francisco também colocou como motivação, além da alegria de estar na presença do Senhor, a oração de adoração a Deus, porque só Ele é o Senhor da nossa vida. Mas Ele acrescentou, é um tempo para nós agradecermos a Deus. Então perseverarmos na oração, como Maria, temos a capacidade de olhar para a nossa história, para a nossa vida pessoal, e reconhecer as maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Senão, o nosso olhar será um olhar míope para a realidade da nossa própria vida. A gente só vai enxergar o momento presente, como o povo que estava exilado, só enxergou a dor, a angústia do exílio. O profeta encoraja aquele povo a reavivar a esperança, a redescobrir o valor da vida. A oração de gratidão faz crescer em nós, queridos irmãos e irmãs, uma certeza: Deus nos ama. Experimentemos agradecer mais a Deus, e a gente vai sentir-se muito mais amado. Experimentemos, meus irmãos e minhas irmãs, fazer uma memória agradecida, uma memória amoris, como os mestres de espiritualidade nos ensinam, uma memória de amor, capaz de reconhecer as maravilhas que Deus realiza na nossa história. E nós vamos assim nos comportar como Maria, quando ela expressou no Magnificat, expressando o seu reconhecimento das maravilhas que Deus fez em seu favor. Nós precisamos exercitar mais a oração de gratidão. Sabe por quê, queridos irmãos e irmãs? Até mesmo nos momentos difíceis da vida. Caso contrário, a gente vai cair na tentação de avaliar a nossa vida só para aquele momento difícil que eu estiver vivendo. E aí a gente pode tirar conclusões totalmente equivocadas. Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa que está vivendo um momento de frustração, de decepção na vida, se ela avalia a sua vida só por essa experiência, ela vai concluir: a minha vida não presta, a minha vida é uma frustração.
ainda começa a questionar: para que eu nasci? Para sofrer desse jeito? Vamos alargar o horizonte da nossa vida. Vamos olhar para a nossa história e dizer: olha, o sofrimento é um momento da minha vida. A provação, as dificuldades, os desafios fazem parte da minha vida. Mas a minha vida é muito maior do que essa experiência de dor, de decepção ou de sofrimento que eu estiver vivendo. Mas temos que ter a mesma fé de Maria. Temos que ter esse olhar agradecido a Deus. Temos que perseverar na oração. Só quem persevera na oração, ou seja, na presença de Deus, no diálogo com Ele e, sobretudo, cultivando a gratidão, é capaz de enxergar mais longe. É capaz de compreender que o sentido da sua vida está para muito mais além daquela circunstância existencial que a pessoa estiver vivendo. Não vamos perder, queridos irmãos e irmãs, esta memória agradecida a Deus. Nós agradecemos a Deus. Exercitar a gratidão não é simplesmente à noite dizer: obrigado por mais um dia. Não, é preciso a gente parar, nem que seja 5 minutos, e dizer: obrigado por isso. Dê nome ao motivo da sua gratidão. Olhe para a sua história também. Agradeça aqueles momentos em que você pôde experimentar o amor de Deus, através de tantas pessoas que Ele colocou na nossa vida, na nossa história. Exercitemos mais a gratidão, e a gente vai enxergar a nossa vida com um olhar mais positivo. E aí a gente vence a depressão, porque vai crescer em nós a alegria de sentir que Deus nos ama tanto, que Ele cuidou de nós. Nós estamos aqui, e Ele continua cuidando de nós. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, Nossa Senhora nos ensina a viver uma oração que seja um diálogo de fato com Deus. Maria, antes mesmo dela acolher o Verbo no seu ventre, ela já o havia acolhido no seu coração. Nós estamos no mês da Bíblia. Que lugar a palavra de Deus ocupa no nosso coração? Será que nós não precisamos nos aproximar de Jesus e dizer: Senhor, cure a minha surdez, como no Evangelho de hoje? Às vezes nós não conseguimos falar das maravilhas que Deus faz e realiza na nossa vida, porque nós estamos surdos à sua palavra, não conseguimos ouvir o que Ele nos falou através da sua palavra, não acolhemos o que Ele nos ensina. Então é preciso que aquela bênção que nós recebemos no dia do nosso batismo, que o ministro do batismo ali, depois de ter dado o banho batismal, de ter nos ungido, faz parte do rito do batismo, essa mesma bênção que Jesus deu àquele surdo e mudo. Éfatá, abre-te. Aquele homem era mudo, porque era surdo. Nós também às vezes nos tornamos mudos, não conseguimos falar, verbalizar as maravilhas que Deus faz conosco, não conseguimos falar de Deus também para as pessoas, porque estamos surdos para a sua palavra. Até admiramos a palavra dele, mas se estivermos surdos, se não deixarmos essa palavra cair no nosso coração, e aqui cair no coração, meus irmãos, é bom que a gente lembre que o coração para o judeu não é a sede do sentimento, não, é a sede da decisão. Acolher a palavra no coração é nos decidirmos por esta palavra, é acolher essa palavra e dizer: essa palavra ela tem que ser luz de fato para a minha vida, essa palavra tem que orientar a minha vida, essa palavra tem que iluminar as minhas decisões. Aí a nossa vida vai fazer diferença. Aí nós não seremos meros ouvintes da palavra, mas seremos praticantes da palavra, como o apóstolo São Tiago está nos exortando desde domingo passado.
E hoje ele nos coloca uma atitude que marca a vida do cristão, que é saber acolher a todos sem fazer acepção de ninguém. E aí está uma prova, meus irmãos e minhas irmãs, da qualidade da nossa vida de oração. A vida de oração é aquela que me coloca em comunhão com Deus. Como é que está a minha comunhão com Deus? Como é que está a minha intimidade com Deus? Como é que nós vamos responder a essa pergunta? Vamos olhar para o nosso próximo. Porque o modo como nós tratamos uns aos outros revela a intimidade que nós temos ou não com Deus. Vou repetir, viu? O modo como nós tratamos uns aos outros revela a intimidade que nós temos ou não com Deus. Revela a qualidade da nossa oração. Se a nossa oração está nos colocando nessa intimidade, nessa comunhão com Deus ou não. Então o valor da oração está no simples fato dela nos proporcionar esta graça. A graça de sentirmos que estamos em comunhão com Deus e que Deus está conosco. Mas atenção, Maria ainda pode nos ensinar mais a sermos perseverantes na oração. Vocês já experimentaram momentos difíceis na vida espiritual? Todos nós passamos por momentos difíceis também na vida espiritual. Tem gente que vive a oração e às vezes não sente que Deus está ali. Tem gente que acha que a oração só é válida quando ela mexe com as nossas emoções. E aí eu vou procurando qual lugar que emocionalmente me toca mais. E quanto mais a oração for emocionante, ali eu me sinto bem. Ah, minha oração hoje foi válida, até chorei de emoção. Queridos irmãos e irmãs, a qualidade da oração não depende do sentimentalismo com que às vezes vivemos a oração. Depende da fé de comunhão com o Senhor. No Evangelho de Lucas, várias vezes nós encontramos Maria, que não compreendia aquilo que estava acontecendo com seu filho e nem com ela. Quantas vezes Maria foi convidada a silenciar e a guardar no coração os acontecimentos. Sem compreender tudo, Maria guardava no silêncio do seu coração. Há momentos na nossa vida, queridos irmãos e irmãs, que nós também não compreendemos tudo que está acontecendo conosco. E não adianta você ficar perguntando, por que, meu Deus, aconteceu isso comigo? Mas justamente comigo. Eu que não perco uma missa dominical, não perco a missa do Perpétuo Socorro toda terça-feira, e porque justamente comigo, e não com fulano de tal, que nem a missa vem. A gente pode às vezes questionar, e achar que eu não tenho direito de sofrer, não, só o outro que não reza. Para lá, a gente reza, a gente cultiva a vida de oração, não é para a gente ser isento dos problemas da vida. Isso faz parte da vida, não depende de Deus. A gente reza, é para a gente ter a certeza de que na presença de Deus, nós aprendemos a viver a vida, em todas as suas circunstâncias, até mesmo na dor. E quando nós não compreendermos o que está passando conosco, olhemos para Maria, silenciemos. Ali é o momento da gente fazer uma oração do silêncio. Às vezes nós falamos demais na oração, e fala tanto, a gente pensa até que Deus é surdo, até grita. Às vezes é preciso silenciar, é preciso do silêncio, como Maria, e guardar os acontecimentos no coração, e simplesmente não se perguntar pelo porquê, mas a pergunta é outra: para que eu estou passando por isso? A resposta Deus vai nos dar
lá na frente. Quando a gente olhar para trás e dizer assim, olha, eu superei aquele momento. E agora você se torna muito mais capaz para compreender o outro que sofre, ou que passa pela mesma experiência. Então veja quantos ensinamentos Maria deixa para nós. Mas nós temos que pedir a Jesus que nos cure da surdez, para a gente ouvir mais a sua palavra, internalizar mais a sua palavra, para que iluminados por esta palavra a gente possa compreender mais a nossa vida, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. E aí, meus irmãos, nós vamos perseverar na oração, não porque eu alcancei a graça simplesmente, mas por amor, porque eu soube cultivar a gratidão, e aí quando eu rezo, eu me coloco em oração, simplesmente por amor. Então, aqui a gente já deu outro passo na qualidade da nossa vida de oração. Além de eu rezar, agradecendo a Deus, eu também sou capaz de perseverar na oração, como Maria, por pura gratuidade, mesmo quando eu experimento a aridez, o deserto na minha vida de oração. Olha que bonito. A minha oração, ela é de gratidão? Outra pergunta, eu consigo também ser gratuito na minha vida de oração? Ou as minhas orações são apenas motivadas por interesses de uma graça que eu preciso? Aí eu rezo quando eu preciso de Deus, e quando eu acho que não preciso de Deus, eu fico na minha, e pronto, eu não incomodo Deus. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, perseveremos na oração com Maria, não só exercitando a gratidão, mas vamos dar um passo na qualidade da nossa vida espiritual. Além de exercitar a gratidão, vamos ser também gratuitos no nosso amor para com Deus. Vamos à missa, não por mero preceito dominical, mas por amor. Vamos cultivar a oração pessoal, visitar mais o Santíssimo, fazer a oração do terço, dialogar com Deus, ouvir mais a sua palavra, por amor, simplesmente por saber que Ele me ama. E por fim, se eu compreendi isso, eu vou entender também, meus irmãos e minhas irmãs, que eu vivo a minha fé, cultivo a minha vida de oração, não é para eu conquistar o amor de Deus, mas é porque Ele, o amor dEle, já me conquistou. Foi esta a experiência de fé de Maria. Maria foi a mulher conquistada por o amor de Deus, a cheia de graça, e nós também somos. A diferença é que nem sempre a gente consegue corresponder a essa graça. E quando a gente não conseguir, não se desespere, busque a confissão. O perdão de Deus é a expressão máxima do seu amor, para nos colocar nesta oração perseverante, para que a gente possa ter força, serenidade, paz, para enfrentar os momentos difíceis da vida, porque fazem parte da vida. Mas se nós estivermos com Deus, nenhuma provação tem a força de nos tirar o sentido da vida, porque Deus está conosco e nós estamos com Ele, como foi assim a vida de Maria. Que Nossa Senhora interceda por nós, para levar para casa hoje esta lição. Amém. Amém.